Olá, jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2019 e em tradução Letras em Inglês pela PUC São Paulo, ela possui experiência na área de jornalismo cultural, audiovisual, social media, comunicação interna e diagramação editorial. Foi estagiária na revista Fotografe Melhor e hoje trabalha no site Omelete, como analista de redes sociais, fazendo cobertura de lives e eventos, premiações, roteiros para vídeos e criação de novos conteúdos para as plataformas. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista Juliana Melguizo. Juliana, muito obrigado, que bom tê-la aqui de volta ao Mackenzie. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Que bom, né? Começar com a pergunta básica, por que você escolheu fazer jornalismo e não cinema, que é uma área que eu sei que você adora? Olha, quando eu era criança, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então desde pequenininha eu queria saber muito, eu queria saber demais até. E eu lembro que quando eu estava, acho que na 8ª série, mais ou menos, foi a primeira vez que a gente fez um jornal na escola. E ali eu falei, nossa, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer essas coisas, e eu fiquei com a parte de cultura. Então eu já tinha essa vontade de falar de cultura. E na hora de escolher, eu fiquei assim, ai, o que eu faço? Será que eu faço cinema? Eu não ia conseguir por causa também que era um curso muito caro na época, sempre foi um curso muito caro. E eu falava, tá, mas eu gosto de escrever, e se eu fosse jornalista cultural? Falei, tá. Acabei prestando primeiro para letras, porque eu queria ser tradutora de filmes. E eu vi que era um mercado muito fechado, muito nichado, né? E eu falei, não é isso que eu quero, deixa eu voltar para outra opção, que era o jornalismo. E eu acabei caindo aqui no Mackenzie e falei, cara, era isso que eu queria. Era isso que eu queria desde o começo, eu só não sabia como. E foi o que me abriu portas e chegar onde eu tô hoje e falar de cinema também. E como você caiu aqui no Mackenzie? Eu fui procurando, pesquisando a grade que mais me agradasse. Confesso que uma das matérias assim, que mais me agradou logo no primeiro semestre era cinema, que era até com Salinas. Eu falei, se eu tentar, né? Tentei, acabei passando a primeira chamada, eu falei, gente, como que eu consegui isso? E acabei ficando e adorei o curso, me mostrou muitas coisas que eu nem fazia ideia e estamos aí hoje. Juliana, eu disse na abertura, né, a questão do jornalismo cultural, e você disse que já no 8º ano você tinha essa intenção tal. De onde nasce essa questão do jornalismo cultural? E duas questões. Onde vem essa questão do jornalismo cultural? E se é algo que você, desde o primeiro semestre, já procurou fazer na faculdade? Desde o primeiro semestre eu já vim com essa ideia. É uma coisa que, assim, eu sempre gostei de falar de cinema, sempre gostei de falar de cultura em geral. Então era uma coisa que eu já vim focada. Eu falei, não, eu quero trabalhar com cultura. Eu não... Em nenhum momento assim eu falava, ai, não, vou trabalhar com política. Não. Economia, nunca. Mas a cultura era, não, eu vou fazer minha profissão focada em cultura. E fui só indo. Acabei caindo aqui. Além dessa disciplina, além dessa área cultural, quais disciplinas você se lembra que abriu um pouco mais sua cabeça para o mercado cinematográfico, para o mercado cultural de forma geral? Olha, uma coisa que eu gostei também foi assim, é que eu sempre, por ser uma pessoa curiosa, então eu sempre queria aprender mais. Eu lembro que, eu lembro de história da arte também, eu sempre gostei dessas coisas que que mostrassem, como eu vou falar? Que mostrassem coisas que eu não vivi. Então, o cinema, ele pra mim mostra também isso. Então eu sempre me interessei muito por coisas que fossem isso, sabe? Tipo, essa parte de história da arte, a própria história... Eu lembro que quando eu fiz rádio também, eu gostei muito, porque eram coisas que eu nunca imaginei que eu fosse aprender, que eu fosse me adentrar mais. Tanto que é uma coisa que eu adoro, inclusive rádio. Eu acabei me apaixonando também. Nunca fiz outra coisa envolvendo rádio, mas era algo assim que, quem sabe no futuro, eu me aprofunde um pouco mais. De forma geral, na universidade, além das disciplinas consideradas normais, né, dentro de uma grade curricular, o que você fez além disso? Quer dizer, não só dentro do curso, mas fora, proporcionado pela faculdade? Olha, uma coisa que eu gosto bastante são as aulas práticas. Eu acho que isso
abre demais os caminhos pra gente. Eu gostei bastante, que eu lembro nas aulas de documentário, que eu tive a oportunidade de sair e pensar fora da caixa, sabe? Eu lembro que eu fiz um documentário que era sobre balé, que a gente mostrou o dia a dia de uma bailarina. A gente fez um outro documentário sobre bailes da terceira idade, que eu nunca imaginei que eu fosse ver um baile da terceira idade. Aliás, tem um filme da Laís Bodans, que me fugiu o nome agora, que fala sobre isso, né? Que eu não me lembro agora. E aí eu lembro que assim, a gente foi até era até ali na Barra Funda, que tem alguns, eu lembro que a gente chegou lá e eles falaram, não, a gente não pode filmar, porque tem alguns que vêm escondido da família. E esses detalhezinhos, assim, eu acho que pegam muito a gente, sabe? Tipo, principalmente quem é jornalista. Tipo, poxa, não, mas eu não posso porque eles estão escondidos, alguns não queriam aparecer. Eu lembro que eu também fiz uma matéria, foi pra... Ai, eu não lembro qual aula agora foi, que eu fui falar com uma mulher que criou um programa de fotografia para pessoas com síndrome de Down. E ver esse dia a dia deles aprendendo a fotografia, deles se enturmando e querendo, alguns deles, tipo, começando a namorar ali por causa da fotografia em si. Então eu acho que essa outra visão de mundo, essa outra visão que a gente pode ter. Nessa questão do... Vou refazer, peraí, só um minutinho, deu um branco aqui. Quando você entrou na faculdade, já não era mais obrigatória a ter o diploma por exercício legal da profissão. Isso não te incomodou? Não, eu acho que porque eu queria uma coisa mais... Eu queria... Vou refazer de novo. Eu acho que assim... Ok, tentando juntar as palavras da melhor forma. Eu acho que a gente, por mais que não seja obrigatório ter o diploma, a gente vê muita gente trabalhando no jornalismo que não faz ideia do que está fazendo, sabe? Então, eu acho que ter essa formação ajuda a gente, tipo, a ter ideias melhores, saber um pouco mais da profissão, de como funciona, de como é o dia a dia, de o que se passa por trás de câmera, o que se passa dentro de uma redação. E muitas vezes quem não tem esses diplomas ou quem não cursa, eu vejo muita gente assim que não tem um preparo. Eu acho que a faculdade prepara a gente para essa realidade. E às vezes essa pessoa não está preparada. É lógico, tem casos e casos. Mas o que eu vi, pelo menos, assim, a faculdade super prepara a gente para o que vem por aí. Seu estágio foi durante a faculdade? Isso. Foi do quarto até eu fiquei 2 anos, né? Foi do quarto até o final, praticamente. Eu fiquei 2 anos na Fotografe. E foi incrível, porque eu sabia como era uma redação. Eu trabalhei numa revista, então eu não tinha ideia de como era o fechamento de uma revista, de como era a loucura de um fechamento de revista, de escrever matéria, de falar com fonte, de correr atrás de fonte. Às vezes a fonte some e você não sabe o que fazer. Então, de ver frenético, sabe? Dessa coisa frenética que é uma redação. Vai fazer 4 anos que você se formou, de forma geral é um tempo curto ainda. Você acha que o jornalismo mudou de lá para cá? Ou seja, quando você entrou na faculdade, você tinha uma visão, como é que você saiu da faculdade e de lá para cá, o que mudou para você? Eu acho que assim, é uma coisa que começou a ser mais falada, pelo menos a parte de fake news. Como eu trabalho com redes sociais, é uma coisa assim que é diário, você vê notícia falsa, notícia que não está acontecendo, pela metade, você não sabe, você precisa apurar, e aí você entra em rede social, tem 1000 coisas diferentes. Então, lógico, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente em redes, e eu acho que é uma coisa que começou a ser mais falada. A gente começou, principalmente, teve parte de eleições, então eram coisas assim que foram ganhando espaço que precisa, porque... Cara, a gente vê tanta coisa falsa, assim, que você às vezes publica e fala, não, você precisa ter uma fonte concreta. E isso, assim, em qualquer veículo, no caso. Eu trabalho com cultura pop
E você vê assim, tipo, a gente tem um negócio que chama os insiders, né? Que vazam coisas de filme e tal. E tem vezes que nada daquilo acontece, sabe? Aí você tem que ficar esperando um posicionamento de estúdio, esperando um posicionamento de ator, atriz. E de onde vêm esses insiders? Com a internet, eles já tinha isso antes, mas com a internet eles vão surgindo. Então, muitas vezes eles pegam, às vezes, essas informações em sites tipo o Reddit. Então, alguém vai lá, digita no Reddit, esses insiders soltam. Às vezes, eles conhecem alguém do estúdio que solta essa informação. Só que nem sempre isso está correto, principalmente em estúdio. Às vezes tem várias refilmagens, várias coisas acontecem. Antes do filme Exatamente. ser lançado, né? Então, é muito difícil você levar em conta, às vezes, o que um insider fala. Porque você não sabe se aquilo vai acontecer ou não. Eu lembro que teve um exemplo, eu acho que foi até de um filme da Marvel, do Multiverso da Loucura, do Doutor Estranho, que o insider soltou que tinham várias coisas que iam acontecer, que o Tom Cruise ia aparecer porque ele foi a primeira pessoa que foi cogitada para ser o Homem de Ferro. Não aconteceu. Então, se você publica isso, não tem como você publicar, não tem como você dar essa atenção assim. É lógico, tem coisas reais? Tem, mas você tem que apurar, não tem como. O quanto você fica sabendo do filme antes de mim como público? Por exemplo, no filme do Homem-Aranha, que os 3 personagens vão aparecer, eu fiquei boquiaberto porque o cinema vibrou. O cinema foi a loucura. Eu falei, cara, eu fiquei impressionado com aquilo, né? Você já sabia disso? Não. Assim, eu tentei me blindar o máximo possível de spoilers, mas o que a gente normalmente faz, quem trabalha com cultura pop, a gente tem as cabines. Então a gente assiste, às vezes, com uma certa... um pouco antes do público normal. Às vezes é um dia antes, eu acho que esse do Homem-Aranha eu acabei não indo, mas foi tipo 1 ou 2 dias antes, para não ter esse vazamento de informações. Mas recentemente vai ter o filme do Dungeons and Dragons, e a cabine foi essa semana passada. Então, tipo, o filme só vai estrear dia 13. Então, o jornalista já está sabendo com bastante antecedência. Lógico que tem embargo, a gente não pode quebrar o embargo, senão acaba tendo problema com o estúdio. Mas a gente sabe, dependendo do filme, a gente sabe com uma certa antecedência. Você falou que se interessou desde antes da faculdade pelo jornalismo cultural, ou seja, na faculdade isso acabou aperfeiçoando um pouco mais, e não era algo que você queria fazer fora disso, política ou qualquer outra área. Mas o jornalismo cultural, a cultura pop, ela é política? Sim, sempre. Tudo ali na... A cultura é política, tudo é política, então é meio... Não faz muito sentido você falar que o cinema não é político, porque em qualquer... numa série, num filme, num livro, numa música, tudo ali tem essa parte de política, sabe? Então, por mais que eu não quisesse me aperfeiçoar na política, tipo, não, vou falar sobre governo. Política partidária. Isso. Cinema é política, não tem como fugir disso. A área que você escolheu, teoricamente, ela tem diversidade mais do que as outras. Seguro isso? Sim e não. Hoje, assim, eu vejo que as redações, pelo menos de cultura pop, elas estão mais diversas, tem mais mulheres, negros, então acaba sendo mais diversa, mas ainda não é o ideal. Eu vejo, assim, que apresentadores negros, eu vejo muita dificuldade de você ver em cultura pop, lógico. Herói negro. Herói negro. E agora que a gente começou a ver, tipo, Pantera Negra, a Shuri, de ter esse destaque para eles. Assim como para mulheres também, tipo, 2016, 2017 saiu o primeiro Mulher Maravilha. Aí teve Capitã Marvel e tal. Então, eu cresci com uma visão de mulheres na cultura pop muito reduzida ou sempre com papel de coadjuvante. E aí, trabalhando com isso, hoje eu vejo que, assim, mulheres têm muito espaço... tem mais espaço, muito eu acho que é meio errado de falar, tem um pouco mais espaço, mas ainda é um público muito masculino ainda, e acaba sendo, tipo, qualquer diferençazinha, tipo, colocou uma mulher ali, vai ter gente reclamando, vai ter gente falando alguma coisa,
um exemplo assim que eu tive recentemente foi que uma pessoa da redação escreveu um artigo sobre The Last of Us e era uma mulher. Ela escreveu esse artigo falando que ela não estava gostando da série e ela foi atacada de todas as formas possíveis. E aí caiu o questionamento, se fosse um jornalista homem, será que teria esse impacto que teve? E tanto que a gente fez até um posicionamento nas redes sociais, com os apresentadores falando também que a gente não ia tolerar isso, porque você não pode agredir um jornalista porque ele está dando a opinião dele. Mas ainda é um caminho assim espinhoso ainda que a gente está caminhando, sabe? É literalmente aos poucos. Pelo que eu me lembro, a sua sala, talvez metade, um pouco mais, era feminina. Sim. Né? Então, o jornalismo, de certa maneira, está expandindo Sim. esse espaço. Foi por isso que você foi para o seu TCC pegando a questão da mulher? Foi. Meu TCC ele foi sobre mulheres por trás das câmeras, né? Mostrando como é essa realidade, tipo, da mulher no cinema, mas não necessariamente na frente das câmeras como atriz, mas todas as que estão por trás, diretora de fotografia, produtora, porque muitas vezes você vê que no cinema também é uma coisa assim, nichada também, a maioria é homem, você vê pelo menos tipo pelo Oscar, quantas indicadas a melhor diretora teve? Quantas ganharam em 95 anos? Eu lembro de uma só. Eu acho que foram 2 ou 3, eu não lembro agora. A Hora Mais Escura? Teve eu não lembro se a Catherine Bigelow levou. Eu acho que sim. Mas eu lembro que a Chloe Zhao levou e a Claire Denis? Não. Foi a Jane Campion. Foram as 2 mais recentes, assim, que levaram. E eu lembro até que teve uma brincadeirinha no outro Oscar, que a Natalie Portman falou, esses são os melhores indicados homens a melhor diretora, e tinha a Greta Gerwig naquele ano. Então, ainda tem essa resistência de ter mulheres, assim, tá ampliando muito. Tem mulheres desde, tipo, tanto que eu até falo no meu TCC, que desde 1900 já tinha mulher fazendo cinema como diretora, e que é a Alice Guy. E foi apagada durante vários anos. Ela colocou cores nos filmes, colocou som nos filmes. E muitas vezes ela nem lembrada por isso. Então é um caminho assim, fazem 95 anos, mais de 95 anos de Oscar, mais de 100 anos de cinema e ainda tá indo aos poucos, sabe? Por quê? É muito machista mesmo. De forma geral, como você avalia o jornalismo praticado no Brasil hoje, independentemente da área? Olha, complicado. Às vezes eu vejo coisas, pelo menos em redes sociais, por eu tocar mais nisso, nessa parte mais do online, que às vezes dá um pouco de desânimo, de decepção, assim. Eu acho que, principalmente nessa parte de... Como eu vou falar? Dessa parte de ver a presença feminina também, eu acho que a falta de espaço, apesar de ter, ainda é muito grande a parte de desvalidação que a mulher sofre nesses casos. É complicado. Eu vejo que a gente tem ganhado espaço, eu vejo que o jornalismo, ele se aperfeiçoa, mas ao mesmo tempo ele cai nessa parte de fake news. A gente está tentando melhorar isso, mas muitas vezes você cai nisso, é complicado. E ampliando essa questão, e o mercado de trabalho? O mercado de trabalho tá complicado. Eu acho que assim, hoje é muito difícil, pelo menos, eu trabalho como CLT, você achar... Que é raro. Raríssimo. CLT com benefícios, assim, é a coisa mais rara. Então, eu vejo que cada vez mais o jornalismo está virando mais essa parte de PJ, mais dificuldades de você encontrar também opções. Eu vejo vários veículos fechando, eu vejo colegas de profissão que estão estabilizados e do nada perdem o emprego por causa de gestão. Eu acho que uma visão de que o jornalismo virou muito um negócio e não o jornalismo em si, sabe? Eu vejo que usam o jornalismo assim mais como não, dinheiro, 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 e nem sempre é isso, sabe? E eu vejo que
vários desses colegas perdendo emprego, eu vejo vários desses colegas tendo rotinas de trabalho muito exaustivas, mas assim, mesmo desse jeito eu não me desanimo, eu continuo querendo fazer jornalismo. Eu acho que é uma coisa que tá em mim, não tem como eu perder esse amor. É lógico, dá uma desanimadinha, mas não tem como. Você respondeu a questão que eu ia fazer, vou fazê-la agora, que é algum arrependimento de ter feito jornalismo? Nenhum. Eu faria de novo. Eu acho que é uma coisa que já estava em mim, sabe? Essa curiosidade de querer saber mais, de querer ir a fundo, de procurar as coisas, de querer falar do que está acontecendo, sempre teve em mim. Então, por mais que às vezes me decepcione algumas coisas, eu não me arrependo. Faria de novo. Juliana, obrigado por esse bate-papo. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu acho sempre bom, né, receber os ex-alunos, conversar com os ex-alunos, entender um pouquinho do processo de trabalho, o processo de vida. Acho que você fez um bom trabalho na faculdade e continua fazendo no mercado. Obrigado. Obrigada, viu? eu que agradeço. Estou super feliz de estar aqui. E o nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.